Isso aqui, tá, eu acho que deve cair alguma coisa, porque tá ali, conforme o edital, a gente vê, do jeito que está construído o edital, ali está tudo, ideias primárias, ideias secundárias, coesão e coerência, que é justamente ligado ao tipo de texto que tu tem, interpretação textual, tem muita coisa de texto falando ali. Então, acho que vai cair isso aqui, né, que a gente chama de tipologia textual, é a mesma coisa. Isso é fácil, porque na verdade são o quê? Os tipos de textos que existem. Né? Tem, no colégio, às vezes a gente aprende lá dissertativo, texto dissertativo, até na faculdade o cara tem que fazer. Né? Texto dissertativo, texto narrativo e texto argumentativo. Mas daí eles dividem, na verdade, o quê? Os textos que existem mesmo. Textos narrativos, primeiro. Narrativo, depois vai ser descritivo, argumentativo e explicativo. Narrativo é o quê? Narrativo, o nome já diz. Tá? Isso é uma coisa, eu acho que deve cair alguma questão, porque eles vão colocar alguma coisa como um parágrafo de um texto, para te identificar. Deve ter isso. Isso às vezes é meio chato, porque você tem que ler com bastante atenção, entendeu? Porque às vezes a diferença de uma coisa para outra não é tão grande. O narrativo, por exemplo, é o quê? O nome diz, primeiro, ocorre uma narração. Tá, o que vai acontecer? Ele narra um fato, ou conta um fato, que acontece com alguém ou algumas pessoas, em um lugar ou em vários lugares. Então, a grosso modo, de jeito bem direto, conta um fato que aconteceu com alguém em algum lugar. Que pode ser na primeira pessoa. Tu mesmo pode contar. Tranquilo. Um fato que aconteceu com alguém em algum lugar. Em algum lugar. Um fato que aconteceu com alguém em algum lugar. Que não é uma redação, que na verdade aqui no ensino fundamental, cara, não sei se hoje em dia é assim, porque eu dou para o ensino médio, pré-vestibular, sempre acima. Tá? Mas quando eu estudava no ensino fundamental, todo ano tinha a redação Minhas Férias. Que na verdade nem é uma redação, que seria um texto narrativo. Porque tu vai contar as tuas férias, muitas vezes uma redação nunca pode ser fictícia. Quando tu monta uma redação mesmo, uma redação de vestibular, concurso, né, que vai ter, são fatos verídicos, sempre sobre atualidades, não é um texto fictício. Né? Então tu contava as tuas férias, como foram, às vezes inventava algumas coisas, na verdade era um texto narrativo, isso não era uma redação. É importante treinar, cara, porque a partir de 2014 é obrigatório em concurso, e nem por isso, porque antes disso tu vai passar. Mas, porque para qualquer emprego, sabia? Daqui a um tempo vai ser assim em tudo. Talvez até um processo de seleção, tu está em uma empresa para te subir dentro da empresa, entendeu? Porque em São Paulo, Rio, tu vai lá já, tu pode ir trabalhar na Multissom aqui, tá? Como vendedor, pode ir trabalhar na Coca-Cola, como diretor, tu faz uma redação, não interessa. São Paulo, Rio, Belo Horizonte já está meio que ficando assim. Aqui eu já corrigi para as Renner, tintas Renner, né, para a Coca. Eles fazem isso, a Coca faz direto. Tu tem que fazer uma redação. E eles escolhem muito quando fica aquele processo, não é todo mundo, né? Tá, eles pegam sei lá quantos candidatos, vai nivelando e tal, até chegar a 10 ali. Né, os 10 últimos da seleção tem que fazer uma redação. E sim, porque eles acham que nem sempre é verdade, que a pessoa, depende do cargo, ainda quando for a imagem da empresa, aquela coisa, que se tu é um cara que escreve bem, tu vai saber te interrelacionar melhor, falar melhor com as pessoas, que nem sempre é verdade isso, nem sempre. Exatamente. Primeiro toda aquela parte gramatical, pontuação, acentuação, essas coisas, concordância, regência, tudo tem que ser certo, o mais possível. Né? Mas, porque assim, é sempre introdução, 2 parágrafos no mínimo de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então uma redação no mínimo são 4. Isso é a redação oficial. Lá no colégio a gente aprendia 3 normalmente, introdução, desenvolvimento e conclusão. Redação oficial, né? Oficial, vestibular, essas coisas, no desenvolvimento tem que ter ao menos 2. Depende do número de linhas daí. A Ubra lá pedia um curso de cinema, 70 linhas na redação, que é um absurdo, é muito. Daí tu tinha que botar mais de 2 aqui, óbvio. Porque nunca a introdução pode passar de 1 parágrafo, sempre é só 1.
né? Jamais passa de 1. E a conclusão jamais pode passar de 1 também. É só 1. O desenvolvimento é que tu pode aumentar o tamanho da redação, dependendo do número de linhas que se faz. Mas uma redação normal sempre é de 25 a 35, esse é o normal. 25 a 35. Daí sempre dá para te transformar isso em 4 parágrafos. E aqui é o desenvolvimento. Esses 2 parágrafos ao menos desenvolvimento. E daí o desenvolvimento, aquilo que eu falei que é parecido uma redação com a história de interpretar um texto, é por quê? Porque aqui, ó, tu vai, na introdução, tu apresenta o assunto só, certo? Apresenta o assunto. Ou seja, tu nunca pode dar um enfoque, escrever sobre o assunto já, é só apresentar. Fica fácil ver isso sobre um filme, ó. Vamos supor que tu vai fazer uma redação sobre o Tropa de Elite. Tu jamais vai poder, na introdução, começar a falar da história, sobre a história do filme. Os acontecimentos do filme. Tu pode dizer que é um filme que fala sobre o Rio de Janeiro, tráfico de drogas, corrupção policial, que antes mesmo de ser assistido no cinema, eram vendidas cópias piratas, isso primeiro e tal. Mas tu não pode entrar na história do filme. Tu só pode entrar na história, que é o tema, na verdade, é aqui, no desenvolvimento. Daí tu vai contar algo ligado ao filme, que tu acha, juntando argumentos, que tem que ter no mínimo 3 enfoques. Sempre 3 enfoques ao menos. É aquilo que eu falei da interpretação de texto, entendeu? Se tu vai falar sobre, se fosse uma redação sobre isso, sobre meio ambiente, tu tem que, no mínimo 3 enfoques, tu vai ter que dar. Tu vai seguir mais. Mas tu poderia falar, por exemplo, sobre desastres naturais, né, que está em pauta aí. Tu poderia falar o que o homem prejudica a natureza, né? E daí tu podia ligar o que a sociedade faz através do capitalismo, da oferta e concorrência, que as fábricas destroem mais a natureza, poluição, etc. Tudo isso em torno do dinheiro. São 3 enfoques, mas um deles tu vai falar mais, entendeu? Os outros é só para te dar uma linha, assim, para tornar o texto verossímil. Na verdade, tem uma palavra que é feia, toda a redação, por isso que eu falei antes que a redação é verdadeira. Redação oficial, que a gente chama, que é de concurso, vestibular, essas coisas, ela tem que ter verossimilhança. Verossimilhança é semelhança com a verdade. Tem que ser um texto real. Então, dentro do texto, tem que botar alguma frase que todo mundo que leia saiba que é verdade. Entendeu? Se tu está falando sobre natureza, tu não precisa botar, segundo a revista Veja, não é isso. Mas tu tem que botar algo assim, as catástrofes estão ocorrendo devido ao manuseio mal feito do homem em relação à natureza. Isso todo mundo sabe que é verdade, entendeu? Se tu está falando sobre a violência, tu pode dizer lá que o tráfico de drogas é responsável no Rio de Janeiro por grande parte da violência, todo mundo sabe que é verdade. Tem que ter algo que não seja da tua cabeça, que todo mundo saiba que seja real. E daí tu vai dar, junto a esses 3 enfoques, na conclusão tu vai, de forma objetiva, se possível, dar uma solução. Tu não é obrigado a dar solução para, né, diminuir a criminalidade no Brasil, a violência, mas tu pode dizer o que pode ser possível. As autoridades, né, podem criar leis mais severas, etc. e tal. E a redação oficial é na 3ª pessoa, não na primeira, né? Tu não deve dizer eu, nunca, jamais, eu acho, na minha opinião, essas coisas. Ela é sempre na 3ª, tu está distante do assunto. É o assunto, é o tema, entendeu? Então, tu está falando em violência, às vezes as pessoas não sabem iniciar a conclusão, tu pode iniciar pelo tema, a violência. Né? Mas nunca eu acho, penso que está na 3ª pessoa o texto. Aqui no texto narrativo, ele pode estar em qualquer pessoa. Tu pode estar contando uma história tua, tu está participando do texto, você é a primeira, ou pode ser na 3ª pessoa. Daí, os principais elementos que tem no texto, tá? Principais elementos. Dentro do texto, eu tenho fato, personagem, espaço-tempo. Tá? Fato, o que é? Fato é o acontecimento, é o que ocorre, é o que vai ser contado. Então, acontecimento. Tá? Isso aqui é só para se aparece alguma nomenclatura e tal, o que tem que saber mais é isso aqui de cima. Mas vai que apareça a nomenclatura, né? O fato é um acontecimento. Tá? Personagem é quem, né? Quem está ali, as pessoas, né? Do texto. Espaço é onde ocorre o fato. Onde ocorre o fato. Local. Ou locais, que pode ser mais de um. E o tempo
tempo vai ser o início, meio, fim da história, o tempo cronológico da história. Né? Quando ela ocorre, quando ocorreu, o tempo que durou. Então, quando ocorreu, início, meio e fim. Então, isso é o narrativo. Depois eu tenho textos descritivos. Descritivos. Descritivos, o nome já fala, né? Descreve alguma coisa. Então, ele descreve uma cena ou um objeto. Uma cena ou um objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, um ser, pode ser uma cadeira, qualquer coisa. Daí existem duas formas, né? Normalmente ele é mais longo, mais detalhado, pelo fato de estar descrevendo alguma coisa. Daí eu tenho dois tipos, tem a descrição objetiva e subjetiva. A objetiva, normalmente ou tu precisa ter uma imagem, não precisa ser uma foto ou tu estar vendo, mas a imagem na tua cabeça. Porque a objetiva tu coloca, tu detalha fatos reais, como é um objeto. Por exemplo, vou fazer a descrição dessa mesa. Eu tenho que ter ou uma foto, ou ver a mesa, ou ter a mesa na minha cabeça para dizer como ela é. Não inventa nada, é real. Então, detalhes